Esse é o filme Pós. Conversamos com um dos últimos personagens de Eduardo Coutinho. Boa tarde. Boa tarde. Você foi um dos personagens do documentário Últimas Conversas. Como foi que você foi chamado para participar do documentário? Bom, eles foram em colégios públicos do Rio de Janeiro e eu conheci a Laura, que foi uma dessas pessoas que fizeram essas entrevistas prévias dos alunos, e ela foi lá no meu colégio e entrevistou os interessados em participar do filme, e ela fez perguntas aleatórias sobre nossa vida, sobre tudo. Ela foi instruída pelo Coutinho a fazer determinados tipos de pergunta, e ela gravou e depois ela encaminhou esse material para o diretor e ele selecionou alguns de nós. A participação no documentário mudou algo na sua vida? Assim, primeiro que conversar, quando a gente conversa sobre um determinado assunto assim tão profundo, sobre a nossa vida, sobre coisas que a gente às vezes nem tinha parado para refletir, a gente passa a ver de outra forma. A gente chamava de feio, né? Era patinho feio. Qual foi a sensação de ser entrevistado por um dos maiores documentaristas do Brasil? O Coutinho não conhecia, só havia ouvido falar, e eu só o conheci no dia da gravação, no dia que a gente foi ao estúdio gravar o filme. Bom, foi interessante, eu me surpreendi com a figura dele, uma pessoa diferente. Eu conheci no momento em que começou a filmar, realmente no momento, e já começou fazendo pergunta, então a impressão que eu tive dele foi meio que espontânea, assim, e aí já tive que lidar com ele e achei bem interessante. Breno, qual foi a sua reação ao saber da morte do Eduardo Coutinho? Bom, eu fiquei sabendo do falecimento do Coutinho por notícia na internet. Em alguns sites de notícias eu fiquei sabendo do falecimento dele, da morte dele. E bom, eu não sei se eu sei lidar com a morte, assim. Então eu fiquei sem reação. Eu não sabia como reagir. E depois eu fiquei triste, obviamente. Fiquei triste. Conheci pouco dele, mas é um ser humano, né? Uma pessoa que me tratou bem, estive com ele, então fiquei triste realmente. Foi um acontecimento bem ruim. E a memória dele ainda tá, né? O trabalho dele ainda tá entre a gente, então a gente tem esse conforto. Saber que a gente pode assisti-lo a qualquer momento, em documentários. E é bom saber que o que ele fez, o trabalho dele, a pessoa dele ainda continua em mim ainda. Eu tenho ele em mim, ele me mudou, né? Ele participou da minha vida. Então esse contato com a notícia da morte dele teve esse impacto por saber que ele foi uma pessoa que participou da minha vida e agora não está mais entre a gente, né? Então é assim que eu encarei. Mas a gente tem esse conforto de saber que ele está sempre entre a gente, na memória dele, no trabalho dele. Entendi. E sobre o que você leva com você da experiência do pouco tempo que você conviveu com o Eduardo Coutinho? Bom, a humanidade, né? Com certeza humanidade. Eu aprendi com ele, eu gosto muito de aprender sempre com as pessoas mais velhas. Assim. As pessoas mais velhas sempre têm um conhecimento para poder passar. E a maneira como ele entrevistava, a maneira como ele se comunicava, como ele falava comigo, sabendo ouvir, não me interrompia em nenhum momento, não era afoito, ele tinha aquela sabedoria, aquela calma dele. Então isso eu aprendi com ele, de saber escutar a outra pessoa que está do outro lado, a outra pessoa que está falando com você tem uma história também, a outra pessoa merece ser escutada, ela passou por dificuldades. Então acho que eu aprendi esse lado de ouvinte, principalmente, estudar o ser humano, de enxergar através dos olhos do outro ser humano. Então com certeza eu vou levar isso para minha vida toda.